Boa noite, família de Deus, graça e paz de Cristo Jesus. Pode se assentar, abra a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. Hoje, capítulo de número 22, chegamos ao último capítulo da Bíblia, chegamos ao final dessa série que, pelo menos particularmente, fui muito desafiado, fui muito exortado, mas muito edificado também, consolado, fortalecido por essa palavra. Minha expectativa é que os irmãos também compactuem desse testemunho ao estar exposto a essa exposição. Apocalipse, capítulo número 22. Vou fazer diferente, vou pedir para vocês se colocarem de pé agora. Vamos fazer essa leitura juntos. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja numa só voz, os versos pares. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua face, está a água da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são da cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, nas suas orelhas estarão dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou vivo estas coisas, e depois da doutrina vi, prostrei diante dos pés do anjo, que me mostrou as coisas para orar. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não segue as palavras da profecia deste livro, porque o que vem as palavras tem. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um de seus erros. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras na presença do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à água da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, sem ter o anjo para testificar essa coisa da tua igreja. Eu sou a raiz que é a geração para mim, a brilhante estrela para mim. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Todos juntos, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Junte com quem está perto de você no banco e ore pela vida dele e fale: Senhor, fale a vida do meu irmão nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, clamamos agora, ó Deus, pela intervenção do Senhor. Precisamos da graça do Senhor para falar conosco. Ó Deus, somente o Espírito Santo do Senhor, ungido com essa palavra, é capaz, ó Deus, de tocar o nosso coração. É capaz, ó Pai, de gerar em nós transformação. É capaz de gerar em nós, ó Deus, nova vida. É capaz de gerar em nós um avivamento. É capaz de gerar em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, nos transformar, nos modificar, nos conformar cada dia mais à imagem de Cristo Jesus. Por isso, Deus, que as palavras dos teus lábios e o meditar do meu coração sejam agradável a Ti, Senhor meu, Redentor meu, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Tolkien, pode sentar, Tolkien, um dos criadores, né, do Senhor dos Anéis, ele escreveu um conto, e nesse conto ele contava ali a história de Nigel. Nigel era um artista que adorava pintar. Nigel, um belo dia, ele teve uma espécie de visão, e ele viu claramente uma árvore muito grande, com folhas grandes, uma árvore vislumbrante, irmãos. Ao redor da árvore havia uma linda cidade, ao fundo uma bela montanha, no seu pico neves. Nigel, depois daquela imagem, ele muito amante da arte, foi lá e comprou um quadro gigante. E desde aquela visão ele passou a ansiar descrever aquela imagem no seu quadro. Muito perfeccionista, ele demorava muito, ficou muito tempo pintando só as folhas. E isso foi passando o tempo. E Nigel, ele dedicou a vida dele ali para pintar aquela imagem. Mas havia coisas externas que muitas vezes tiravam o foco de Nigel. Ele tinha um vizinho que não gostava nada de arte, e parece que o tempo todo ficava inventando coisas para Nigel o assistir ali e sair do foco da pintura. Nigel atendia, dava socorro ao vizinho, e a arte ia ficando para trás. Mas Nigel estava ansioso, ele voltava e tentava de novo. Nigel também tinha uma esposa enferma, demandava tempo dele. Nigel também tinha um envolvimento muito bom na sociedade. Sempre quando solicitado, ele assistia. Mas Nigel tinha um anseio de descrever na pintura aquela imagem que mexeu com a vida dele. Um belo dia, Nigel ficou doente. E no conto fala que chegou um motorista para buscar ele com um M maiúsculo. Chegou a hora de Nigel. Nigel foi esperneando para o destino final dele. Nigel não aceitava a hipótese de não ter conseguido descrever aquela imagem, terminar a pintura, de terminar o seu quadro. Foi lamento, 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 até que ele ouviu a voz da misericórdia. E a voz da misericórdia disse para Nigel: Nigel, não se lamente.
você pintou um quadro lindo na terra. Nigo, como assim? Mas eu não consegui terminar, o quadro ficou pela metade, eu precisava demais terminar aquele quadro. E a voz da misericórdia disse: Nigo, você terminou um quadro lindo na terra. Toda vez que eu coloquei diante de você pessoas necessitadas, que você ajudou, que você amou, que você serviu, que você compartilhou vida, você estava pintando um lindo quadro na terra. Você estava pintando a glória de Deus na terra. Nigo ainda não estava muito convencido, até que a voz da misericórdia chamou ele e falou: vem cá, amigo. E de repente mostra para ele aquela árvore dos seus sonhos. Lá estava aquela árvore exuberante, ainda mais bela do que a visão que Nigo teve. E Nigo agora, sem palavras, admirava aquela árvore intensamente. Irmãos, Nigo, sem saber, pintou o quadro daquilo que foi a voz do anseio maior do seu coração. Aquele é um ponto que ele pode, de alguma forma, mexer com o nosso coração também. Eclesiastes 3:11 diz que quando o Senhor nos criou, Ele pôs dentro de nós esse senso da eternidade. Pôs entre nós esse anseio que todos têm e que buscam preencher com diversas coisas. Nigo mal sabia que o que ele estava fazendo aqui na terra era refletindo aquilo que era mais importante no coração dele, muito mais do que aquela imagem. Você para pensar se Nigo tivesse essa revelação antes. Imagine se Nigo soubesse disso antes. Como que ele dedicaria aquilo que realmente importa, né? Irmãos, eu e você, nós somos privilegiados. Nós sabemos qual quadro que nós precisamos pintar aqui nessa terra. Esse capítulo 22 de Apocalipse mostra uma inversão, uma ordem diferente da que Nigo recebeu. Nós vamos começar o livro de Apocalipse mostrando primeiro qual de fato é o quadro da nossa vida que nós precisamos pintar, do verso 1 ao verso 5. E depois nós teremos orientações para como viver esperando a consumação, a realização desse quadro. Nós temos, irmãos, a informação antes. Vamos fazer valer disso. Bota seus olhos para o texto e veja que do verso 1 ao verso 5, João aqui termina de escrever a visão do novo céu e da nova terra. E nós vamos perceber como que essa consumação de todas as coisas é superior ao jardim do Éden. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja que visão que João tem aqui. E é impossível nós não fazermos esse paralelo lá com o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden tinha 4 rios, criados ali pela ordem, pelo comando de Deus,
pela voz de Deus, pelo seu comando, haja e ouve. Agora, a visão aqui da consumação de todas as coisas, esse rio brilhante de cristal, ele emana direto do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, há aqui um aperfeiçoamento incalculável desse rio. Lá eram 4, aqui é 1. E esse rio aqui, ele é descrito como água da vida. Água da vida. Junto a esse rio, nós contemplamos também uma árvore. A árvore da vida. Árvore que o primeiro homem rejeitou o fruto dela, quando preferiu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora nós vemos essa consumação de todas as coisas, onde não tem mais essa árvore do conhecimento do bem e do mal, somente a árvore do fruto da vida. Veja que quando continua o texto, no verso 3 fala: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja que quando o homem trocou a árvore da vida pela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, veio sobre ele maldição, não só sobre ele, mas sobre toda a terra maldição. E dentro da maldição principal foi a morte. E agora, quando nós olhamos para esse cenário superior ao jardim do Éden, nós vemos que essa maldição foi extinguida. Contemplarão a tua face e na sua fronte está o nome dele, verso 4. Se Adão e Eva tiveram privilégio de na viração do dia poder ter a visitação de Deus ali naquele jardim, o que nos aguarda, irmãos, é a intimidade, a relação a ponto de vermos Cristo face a face. O texto continua no verso 5 dizendo que já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se no jardim Adão e Eva, depois de ter comido o fruto proibido, teve que achar esconderijo desse Deus, fracassando na tentativa, eu acho que essa consumação, glória a Deus, nós não vamos precisar de fugir, porque nós vamos andar eternamente na luz do nosso Deus. Não precisamos mais esconder, irmãos. E nós vamos reinar com Ele pelos séculos dos séculos. A maldição é extinguida. Lá não vai haverá mais a fadiga do trabalho, que é uma maldição, mas vai haver nosso servir ao Senhor sem se fadigar, sem nos cansar, sem reclamar, cumprir cabalmente o Salmo de número 100, servir ao Senhor com a verdadeira alegria. Você que está cansado, talvez fisicamente, mentalmente, espiritualmente, nós estamos ainda à mercê desses cansaços. E quando nós normalmente trabalhamos durante a semana, nosso anseio é pelo sabá, né? O mundo hoje expressa isso no sextou. Agora eu vou ter um descanso. Mas sextou e esse descanso real não acontece. O descanso real, a consumação do descanso perfeito, irmãos, está descrito aqui do verso 1 ao verso 5. Quando nós encontraremos de fato a consumação do descanso da nossa vida, aquele real descanso, aquilo que nossa alma anseia, que ainda fadiga, aspira, no novo céu e nova terra,
nós encontraremos de forma perfeita, irmãos. Extinguido as dores do parto, extinguido as dores do corpo, as dores físicas, mentais, todas as dores que nos assolam hoje, naquele lugar, extinguidas. Toda maldição será extinguida naquele lugar. Falta palavras, irmãos, para descrever como será esse lugar. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nada do que nós contemplamos aqui nesse lugar, nada do que nós ouvimos aqui, nada que nós experimentamos aqui pode comparar com aquilo que está preparado para nós. Mas enquanto, irmãos, isso ainda não vem, enquanto nós aguardamos, nós precisamos ficar atento aqui a essas declarações a partir do verso 6, que irão nos direcionar a viver já como cidadãos do céu, aqui e agora. Como viver de forma digna disso que está preparado. Como de fato construir as nossas vidas aqui, como se fosse refletir um quadro do vislumbre, da visão que nós temos plantado no nosso coração, conforme Eclesiastes 3:11. Em primeiro lugar, nós precisamos, irmãos, enquanto estamos aqui, guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Verso 6 diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado, feliz, satisfeito, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aqui João está lançando mão, irmãos, do hebraísmo. No português, quando nós falamos vou guardar alguma coisa, normalmente a gente joga na gaveta, fecha, se for importante, num lugar mais seguro, num cofre, por exemplo. O hebraísmo aqui está trazendo, irmãos, à tona que esse guardar aqui é guardar no coração. É como o salmista lá no Salmo 119 diz: guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. E por que, irmãos, que nós precisamos guardar as palavras do Senhor? O não guardar as palavras do Senhor que tirou Adão e Eva do jardim. Quando a palavra do Senhor foi bem clara: come de todo o fruto, menos deste. Eles não guardaram a palavra do Senhor, foram expulsos do jardim. Aqueles irmãos que têm a garantia, o selo do Espírito Santo, que tem o carimbo de Deus, que irão habitar e ser habitado por Deus, nesse local que está preparado, na consumação de todas as coisas, tem que evidenciar guardando a palavra de Deus. E por que nós precisamos guardar a palavra de Deus? Olha só, vários motivos para isso. O primeiro motivo nós temos aqui porque as palavras, irmãos, elas são palavras de Deus. E por que eu enfatizo isso? Porque há correntes que levantam, apagam um pouco, ressuscitam novamente, olhando para as Escrituras e dizendo que não é a palavra de Deus, que somente contém a palavra de Deus. E o que o texto aqui nos afirma, irmãos, é que esse livro de Gênesis a Apocalipse, são a palavra de Deus. Veja o verso de número 6: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja que é o Senhor mesmo que enviou. E aqui nós vemos a doutrina da inspiração.
É o Senhor Deus que inspirou os profetas e os escritores da Bíblia para escrevê-la. E quando nós percebemos esse conceito da inspiração, nós sabemos que ela emana do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda, não algumas partes, toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada, direcionada, dada ao homem para ele escrever. Mas nós percebemos aqui nesse texto também outro conceito, que a palavra de Deus não só é inspirada, mas ela também é inerrante. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se o próprio Deus que inspirou esses homens a escrever não contém erro, essa palavra é inspirada, essa palavra é inerrante, essa palavra é verdadeira. Veja que o outro conceito que nós podemos tirar da palavra de Deus é que ela também é suficiente. Olha aí a partir do verso de número 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, o Senhor Jesus dizendo: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Irmãos, nós vemos isso acontecer na prática e precisamos observar e guardar nosso coração desse erro fatal. Diante de textos como esse, nós devemos temer e tremer. Eu preparando esse sermão, nessa parte aqui é o momento que nós, de fato, ficamos alarmados. Talvez em toda a Bíblia, talvez o maior gravidade aqui de juízo contra um erro humano está descrito aqui. Quando que isso acontece? Alguém tentando acrescentar alguma coisa na palavra de Deus. Nós vemos vários homens aí que fundaram religião dizendo que recebeu uma revelação de anjos e escreveu alguma coisa que tornou-se um dogma. E muitos têm seguido essas revelações que são a par da palavra de Deus. Pessoas vivem por meio disso. E esse acréscimo, irmãos, tem um juízo terrível aqui. O que o Senhor, nas últimas palavras, está nos alertando a dizer que as minhas palavras são suficientes. Não precisamos acrescentar mais nada. Quantos hoje querem abrir a boca e impetrar novas revelações como se fosse algo canônico mesmo? Quantos hoje têm seguido revelações de homens como se fosse algo canônico? E isso, irmãos, é muito perigoso. O que a palavra do Senhor diz para nós é quando chegar um outro evangelho aos nossos ouvidos, é para considerar maldito, anátema. É maldição. O que é suficiente para nós conhecermos do Senhor, conhecermos nós mesmos, ser direcionados pela missão do Senhor, está escrito nas Escrituras. E se alguém tirar alguma coisa? Quantos hoje querem tirar alguma coisa das Escrituras de forma direta, tentando descredibilizar alguns livros inspirados, mas outros de forma indireta fazem isso quando dizem assim: essa palavra pregada não é para mim hoje. Essa palavra que eu não sigo é para aquela época, isso aqui não é para mim. E quando começa a querer conformar os seus achismos, colocar os seus achismos acima das Escrituras, essa parte aqui já passou, essa parte aqui não. E aqui continua no último livro da Bíblia, o próprio Senhor Jesus testificando:
a minha palavra não pode ser acrescentada, nem tirada, nem um tio. A palavra do Senhor, irmãos, nós precisamos não só guardar no coração, mas amar a palavra do Senhor. Eu não sei como está o seu relacionamento com a palavra de Deus. Eu não sei quais são as justificativas que você dá para você mesmo, de não ter um apego maior com as Escrituras, de não ter uma dedicação à leitura e à meditação da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que você precisa urgentemente sondar seu coração, porque qual é a noiva que ama o noivo, que não tolera ouvir a voz dele? Uma outra orientação que nós vemos aqui já nos últimos versículos da palavra de Deus é com relação à adoração. O fim principal do homem, o fim principal pelo qual nós fomos criados, irmãos, é adorar a Deus, é amar a Deus em todas as coisas, é ter prazer nele para sempre. Mas veja que no último capítulo da Bíblia nós vemos essa declaração, nós percebemos isso. Aqueles que têm anseio de um dia estar face a face com o Cordeiro de Deus, o adorando eternamente, e não tem esse prazer de adorá-lo aqui e agora, pode estar enquadrado aqui em outro grupo, irmãos, que não vai gozar dessa consumação eterna com o Senhor. Veja que, a partir do verso 8, João agora traz algo meio que, eu não encontrei outra palavra a não ser bizarro. João, talvez um dos mais privilegiados de receber essa revelação da parte de Deus, do verso 8 em diante, agora ele comete uma falha terrível. Veja que ele, ouvindo essas palavras de Deus, e ele ali vibrando a palavra de Jesus por meio do anjo, ele mesmo diz aqui no verso 8: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Irmãos, idolatria é um pecado terrível. Foi a idolatria no coração de Adão e Eva que tiraram o jardim. Foi quando eles passaram a priorizar o seu ego, a desejar aquilo que o Senhor disse para não desejar, para não comer. Quando eles comeram aquele fruto, eles estavam deixando a adoração máxima a Deus e buscaram adorar outras coisas. A direção da adoração foi modificada. A direção da adoração inicial, que era voltada para Deus, agora foi redirecionada para eles mesmos. E aqui João, irmãos, depois de ter contemplado toda essa glória, agora ele se confunde no meio das coisas e ele vai, se prostra, adora anjo. E ele quebra de cheio os mandamentos do Senhor. O primeiro mandamento: não adorai outros deuses diante de mim. Depois não fazer imagem de escultura, nem inspirada nas coisas do céu nem da terra. Olha os anjos aqui celestes sendo adorados. E um alerta, irmãos, para nós que estamos aqui pintando esse quadro da glória de Deus, para não nos enganarmos como João. Eu estou falando aqui de um profeta, de um apóstolo privilegiado. E aí vai nos lembrar aquele que está de pé, cuidado para que não cai. E às vezes a adoração é assim, ela às vezes é pelo meio que acha, mas a atmosfera aqui, ela é espiritual, então família é obra de Deus e nós não negamos isso. A palavra de Deus testifica isso, família é coisa de Deus, mas muitas vezes tem gente que idolatra família, idolatra o cônjuge, idolatra o filho, idolatra o trabalho, que é bênção de Deus.
idolatra o ministério, que é a bênção de Deus, idolatra coisas que foram dadas a nós como bênção de Deus, mas no meio do caminho substitui, troca de lugar, é colocado num lugar no centro do nosso coração, onde pertence somente a Deus. Por isso que o anjo imediatamente falou assim: adore somente a Deus, não faça isso, João, adore somente a Deus. Igreja, esse quadro nós estamos pintando aqui, quando aguardamos o Senhor, o quadro da glória de Deus que nós estamos pintando, nós precisamos fugir de qualquer aparência de idolatria na nossa vida. Isso não está longe de nós. João Calvino dizia, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Precisamos vigiar, irmãos, ter atenção, fazer avaliações contínuas e perceber o que move de fato no nosso coração. E a resposta vai ser aquilo que você prioriza. Tenha essa sinceridade ao fazer um autoexame e responder para você mesmo o que você tem priorizado nessa vida. Veja que essa ordenância aqui de não fazer ídolos para o seu coração, não é só nós nos esvaziarmos da idolatria, precisamos de enchermos de adoração. Precisamos adorar o Senhor constantemente. O anjo dá a declaração aqui: adore somente a Deus. E nós, irmãos, temos N motivos para adorar a Deus. Veja que o texto aqui traz alguns deles. Veja que o texto aqui no verso de número 13 aponta que o Senhor Jesus, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o primeiro e Ele é o último, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o Criador de todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele que te criou, Ele que te deu vida gratuitamente, ou você pagou para isso. Ele é o autor da vida, Ele é o que iniciou todas as coisas e o que irá consumar todas as coisas. Mas Ele também, irmãos, olha quem Ele é. Olha no verso de número 16. Eu sou Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quando nós vimos os evangelhos, irmãos, muitas das vezes as pessoas perguntando: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este que faz paralíticos andar? Quem é esse que faz cegos enxergarem? Quem é este que faz mudos falarem? Quem é este? É Jesus, o Salvador do mundo, o enviado, o ungido de Deus, irmãos, aquele que veio a este mundo quando nós estávamos vivendo em densas trevas, e a luz dele brilhou para nós com salvação. É aquele que te tirou da condição, irmãos, de condenado. É aquele que tirou da condição de amarrado no império das trevas, no meio do lamaçal do pecado, e te tirou como um forte ao seu Salvador. Se não tem no seu coração motivo maior do que esse para adorar, esse Deus é tão poderoso, irmãos, que a gente não consegue mensurar com a nossa mente limitada, porque ele diz que, ele continua no verso 16, eu sou a raiz e a geração de Davi. Como pode? Eu sou o Criador, a raiz que criou, e de repente eu participo dessa geração, entro no meio da criação. Que coisa linda, irmãos! Aquele que é o Criador de todas as coisas, que criou toda a história, entrou na história, se limitou, irmãos, ofuscou a sua glória por conta de nós, irmãos.
devemos ter, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando não usou como usurpação, o Senhor a Deus antes a si mesmo se humilhou, se entregando e obedecendo até a morte de cruz. Como não adorar esse Deus? Como não buscar, irmãos, colocar Ele como centro da nossa vida? Como não buscar Ele como prioridade acima de todas as futilidades desse mundo? É aquele, irmãos, lá prometido no livro de Isaías, no capítulo 11, né, que da raiz de Jessé sairia um, né? É aquele, irmãos, que é a brilhante estrela da manhã. Nós temos um relato no Antigo Testamento, Isaías 14, salvo engano, que faz uma menção de Satanás, o diabo, como essa estrela da manhã. E nós percebemos aqui que esse que é a raiz de Davi, e a geração de Davi, ele é infinitamente superior, porque a geração de Davi foi cortada já como árvore. Vamos morrer, nós não temos aqui entre nós alguém da família de Davi ainda, temos pela fé. Aquela menção a Satanás como estrela da manhã foi apagada, mas o Senhor permanece para sempre e continua a brilhar eternamente. É a luz do mundo, irmãos. Nada apaga o brilho do Senhor Jesus. Você serve a um Deus que brilha sobre a sua vida, ilumina a sua vida. Ele está como luz do mundo, mostrando para nós quem nós somos, a nossa realidade, para nós se voltarmos para Ele, dobrarmos diante dEle em adoração, porque a luz do mundo tem o poder para mostrar a nossa falhabilidade, para mostrar as nossas imperfeições, mas também para purificar, também para nos direcionar, também para nos conduzir, para nos iluminar. Precisamos, irmãos, nos render em adoração a esse Deus. Nosso Deus é tremendo, maravilhoso. Mas enquanto esperamos também, irmãos, nós já precisamos pintar esse quadro da glória de Deus. E nós precisamos fazer isso em santidade, buscando em santidade ao Senhor. Veja o que o texto nos diz no verso de número 11. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que vem sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, o que o texto está apontando para nós aqui é a realidade desse mundo que nós vivemos. A realidade desse mundo é que nós não temos condição de agir em contrário à nossa natureza. O que ele está falando aqui é que o imundo, o natural do imundo é ser imundo. O natural aqui desse injusto é praticar injustiça. É o que nós contemplamos no noticiário, às vezes nossos olhos contemplam, como que parece que vai aumentando essa perversidade, como que aquele que é perverso vai sendo perverso. Mas o grande ponto aqui, igreja do Senhor, nós precisamos olhar aqui para esse outro ponto, que o justo, ele precisa continuar sendo justo, e aquele que é santo precisa continuar a santificar-se. O grande ponto aqui, irmãos, é que às vezes essas coisas têm se misturado. Não é anormal alguém ser perguntado assim: como é que está a sua vida com Deus? Mais ou menos, não é assim? Está mais ou menos. Está mais ou menos. Não, estou nem lá nem cá. Estou levando, pastor, estou indo. Está levando a sério, irmão, sua vida de santificação?
você sabe como é que é o mundo, né? O mundo é difícil. Irmão, esse mais ou menos aí, sabe o que ele provoca em Deus? Náuseas, a ponto de ele vomitar esse mais ou menos. Não é assim que aconteceu no capítulo de número 3? Antes fosse quente ou frio, esse negócio de morno mais ou menos, não dá. Então, se você, a sua natureza é de alguém que nasceu de novo, foi regenerado, haja como um regenerado, como aquele que ainda vive na presença do pecado, que pontualmente vai cair, mas levanta-se em nome de Jesus, não fica prostrado nessa lama, porque a sua natureza é de alguém que foi redimido por Cristo Jesus, irmãos. Vamos sair dessa inércia, vamos sair dessa prostração. Quantos também respondem assim, né, Gil? Nós conversamos esses dias, como é que você está? Estou parado. Irmãos, na caminhada da fé ninguém fica parado. Se você não está andando, se você não está andando para frente, você está andando para trás. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já ficou 1 ano, 2 anos fora da presença do Senhor, fora da comunhão da igreja. Como que ele regrediu na sua fé, como que o seu pensamento ficou torto, como que ele se alimentou demais com as coisas desse mundo, como que ele ficou todo desembaraçado. Só eu que vejo esse testemunho. Você conhece alguém assim? Falou assim, eu vou dar um tempo, e ele voltou no mesmo ponto? A figura que eu faço aqui é como se a gente tivesse, como Paulo gosta de usar, né, a nossa vida aqui como se fosse uma maratona. E numa maratona, se você estiver correndo a maratona, se você parar, você não vai ficar estagnado, você vai ficar para trás. Para trás. Você tem que correr. Corre no seu ritmo, mas corra, irmão. Corra. Porque o Senhor, várias vezes aqui nesse texto está falando, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Essa é uma das coisas que nós precisamos tomar como imediatistas. É para ontem. Nós precisamos, irmãos, correr em busca da nossa santificação. Precisamos considerar isso, irmão. Não temos tempo para brincar mais. Isso é reflexo de quem, de fato, adora a Deus, quem ama o Senhor. A referência é essa: sejam santos, porque eu sou santo. Se você ama o seu Senhor, imite Ele. Imite Ele, irmãos. Esse engano hipócrita, esse engano mentiroso, esse engano disfarçado de uma religiosidade falsa, o final, irmãos, é aqui, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Veja, fora os cães aqui, está dizendo que quem é dono de pet aí deve estar chorando. Não sei se vai dar cão lá na consumação. Mas o fato aqui está mostrando essa figura do cão. Quando João escreveu isso aqui no primeiro século, a figura do cão tinha aquela figura assim da rejeição, daquele que não faz parte, daquele que ficava vadiando. Quando chegava perto era chocado porque não fazia parte. Outra figura que nós temos do cão também em Provérbios, quando fala que o cão vomita toma de volta o vômito. É aquele que vai e volta atrás, é liberto, aí tá, daqui a pouco tá fortinho, daqui a pouco volta para trás de novo, engole o vômito de novo. Vai ficar fora. Não só os cães, mas os feiticeiros, os impuros, aqueles que têm se rendido a essa idolatria pornográfica de forma geral. Impuro aqui, essa palavra remonta esse mundo pornográfico, esse mundo da prostituição, esse mundo entregue aos anseios da carne. Está enquadrado aqui. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. E veja que aqui não está dizendo alguém que cometeu esses pecados aqui pontual. Aqui a descrição é de alguém que é entregue a isso aqui. É de quem vive isso aqui como um ídolo no coração. É quem
praticam isso aqui continua numa caminhada praticando isso. Precisamos, irmãos, ter seriedade com a santificação. O Senhor vem e vem sem demora. Mas, última consideração para nós terminarmos, irmãos, é que para nós continuarmos pintando o quadro aqui e espelhando a glória de Deus, nós precisamos ansiar pela volta de Cristo e pregar o seu Evangelho até que Ele venha. Ansiar pela volta de Cristo e pregar o teu Evangelho até que Ele venha. Veja o verso número 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo no livro de Daniel, o Senhor, depois de ter dado uma revelação para Daniel, falou assim: sela, não é o momento ainda, não é o momento para eles terem contato com essa revelação. Agora chegou o momento, nessa revelação final, que quando o Senhor dá essa palavra nas mãos de João, deixa bem claro para ele: olha, não seles as palavras da profecia deste livro. Ou seja, não guarda ela na gaveta, abre ela, prega ela, anuncia ela, divulga que o rei está voltando. E João, irmãos, como que ele recebeu isso aqui com entusiasmo? Sabe por que João, irmãos, e dentre outros, amaram pregar a palavra de Deus? Porque foram homens e foram mulheres que, em primeiro lugar, amaram o Senhor, irmãos. O que nos move é onde está nosso amor, irmãos. Aonde está o teu tesouro, é ali que está o seu coração. Se você ama o Senhor em primeiro lugar, isso vai ser inevitável, vai ser natural você fazer isso. Qual é o texto que mostra que João amava isso? Capítulo 5 de Apocalipse. Quando ele teve a revelação de Deus do livro, escrito por dentro e por fora, mas selado. E ele percebeu que não havia ninguém, nem no céu nem na terra, capaz de desatar os selos daquele livro. João chorou amargamente, irmãos, até que uma voz veio consolando ele, confortando ele, dizendo que o Cordeiro venceu. E a vitória do Cordeiro irmãos, é a nossa vitória. A vitória do Cordeiro, irmãos, deu a Cristo essa autoridade máxima, quando ele termina aquela obra dele, que ele diz assim: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele abre o livro, e ele abre a revelação, ele nos entrega e fala assim: agora fala dessa palavra, irmãos. Se você ama o Senhor, é inevitável você não contar dele, você não testemunhar dele, você não falar como que você ama Ele. Você não pode amar o Senhor como um 007, como um agente secreto. Você precisa de atender isso aqui, Não cele as palavras da profecia desse livro. Não desqualifique a obra do Cordeiro, que venceu para abrir aquele livro, para nós, irmãos, termos essa revelação, não para guardar para nós. O texto aqui é bem claro: não celes as palavras desse livro. E olha, como que nós precisamos ter esse anseio pelo Senhor, como que isso está ligado à nossa missão aqui. Veja que no verso de número 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é a noiva, irmãos? A altura, né? Na altura do campeonato, se nós não respondêssemos de qual, quem é a noiva? A igreja. Nós formamos essa noiva. E quem é o Espírito aqui com o E maiúsculo? É o Espírito Santo. Olha como que isso é uma evidência clara. Se você nasceu de novo, é habitado pelo Espírito Santo,
você junto, nessa junção aí, nessa habitação do Espírito Santo na sua vida, o que vem nos seus lábios é o desejo, é o anseio pelo noivo, é o amor por esse noivo, é esse anseio para que ele volte. Vem! Aquele que ouve, diga vem. Aquele que foi inserido nesse corpo, aquele que foi inserido na noiva, junta coro, diga vem. O anseio da minha vida é a volta do Senhor Jesus. Senhor, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que Paulo descreve lá na carta aos Coríntios, quando ele diz, olha, não fique como esses que odeiam o Senhor. Ao contrário, quem ama o Senhor, diga Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nada nesse mundo, irmãos, pode nos distrair, nada nesse mundo pode ser o objeto maior do nosso anseio, ser a volta de Cristo Jesus. Precisamos de orar, sabe? Isso tem que estar dentro da oração nossa de cada dia. Mas, enquanto Cristo não vem, nós precisamos atender o comando dele mesmo, quando estava sendo assunto aos céus. E aqueles homens, seus discípulos contemplando, paralisados ali, o anjo vem e repreende eles, fala, por que vocês estão ainda olhando aí? Vocês têm muita coisa para fazer, vocês têm que anunciar essa mensagem, vocês têm que desatar o selo desse livro, vocês não podem selar, vocês têm que deixar aberto, vocês têm que pregar isso aqui, porque esse mesmo Senhor que está indo, ele vai voltar da mesma forma. Enquanto nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus, pregamos a palavra do Senhor, irmãos. Pregamos. E qual é o conteúdo dessa pregação? Qual é o conteúdo da pregação da palavra de Deus que nós precisamos anunciar e viver? Verso 17 ainda, parte B diz assim: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem está falando aqui? Quem está dizendo aqui? O próprio Senhor Jesus dizendo. Aqui é o convite da graça. Terminando os versículos do Apocalipse, o convite da graça está aqui, irmãos. É essa mensagem que nós precisamos anunciar e nós precisamos viver. É uma mensagem da graça. Não tem obras aqui, não tem qualificação aqui, não tem méritos aqui. Esse chamado aqui é para aquele, irmãos, que Isaías descreveu lá no capítulo de número 55. Olha o convite que ele faz lá, bota seus olhos aí no texto, Isaías 55. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Irmãos, onde nós encontramos isso? Um convite para nós comprarmos sem dinheiro, para nós irmos até o Senhor desarmado, entendendo, livres daquela pressão de dizer assim, mas eu não tenho nada para dar, não tenho nada para oferecer. Aqui é o convite da graça, é um convite incondicional, é independente das suas condições, é um convite para você saciar o desejo da tua alma no Senhor. A água que ele tem é aquela água que não pode ser tirada do poço, como ele revelou para aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João. Aquela mulher que estava buscando saciar a sua sede nos seus relacionamentos, teve um encontro revelador com o Senhor Jesus, ele mostrou, olha, eu tenho a água que vai matar a sua sede eternamente. Esse convite, irmãos, nós precisamos anunciar esse convite para os sedentos, e nós precisamos nos alimentar desse convite da graça, de não esquecer de quem nós somos, de não esquecer, irmãos, que nós nos alimentamos de graça, não compramos, de não esquecer de onde nós somos tirados. Isso precisa mover nosso coração a oferecer para outros sedentos. Aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas é capacitado a amar o próximo como a si mesmo. E se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não podemos negar um copo d'água, né?
Você é capaz de negar água para aquele que você ama? Você é capaz de negar alimento para aquele que você ama? Você é capaz de negar aquilo que pode dar vida para alguém que está morrendo? Irmãos, esse é o chamado que nós precisamos cumprir nesse modelo, oferecendo o convite da graça do Senhor. Verso 20, o Senhor Jesus agora traz suas últimas palavras aqui nas Escrituras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Precisamos, irmãos, pintar o quadro da nossa vida aqui, vivendo essa graça, experimentando essa graça, oferecendo essa graça, amando essa graça, que essa graça ela é maior do que a vida. Nigel, no final lá do conto, quando ele estava ali perplexo diante daquela árvore, daquele cenário que ele tanto ansiava, ele teve uma notícia ainda melhor. A voz da misericórdia diz assim: agora, Nigel, come do fruto que você tanto desejou. Irmãos, esse último capítulo da Bíblia, nós temos essa certeza de que aqueles que amam ao Senhor, aqueles que desejam o Senhor, aqueles que têm um anseio verdadeiro pelo Senhor, naquele dia irá poder consumir aquilo que nós mais desejamos. Que graça! Tudo aquilo que o nosso coração busca aqui e tenta se ocupar com essas coisas limitadas e terrenas, irmãos, nos está prometido uma graça de consumirmos aquilo que é eterno para sempre. Há galardão aqui prometido para nós, não sabemos o que é. Há um chamado aqui para nós reinarmos com Ele. Há um chamado aqui, irmãos, para nós experimentarmos a presença do Senhor na sua plenitude. Há uma promessa aqui de que todo o mal que assola a nossa vida seja extinguido. Mas nós somos chamados para viver esse já e ainda não. Já nos portarmos como moradores desse lugar. Já nos portarmos como essa noiva. Já nos portarmos como estes chamados pelo convite da graça. Gostaria de convidar vocês a se pôr de pé neste momento. Qual quadro você está pintando a sua vida? O quadro que você pinta a sua vida espelha a glória de Deus? É um reflexo da glória de Deus? Há tempo ainda, quem tem ouvidos ouça, há tempo de arrependimento. Eu te encorajo, sabe por quê? Que tem até uma música que fala do maior pintor do mundo. Ele ainda continua pintando nossa história. Aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la. Então eu te encorajo agora a abrir seu coração. Eu quero te encorajar agora a não orar de você para você mesmo, de não orar de você para o pastor, de não orar de você para o irmão que está do seu lado. Vou pedir para você fechar os seus olhos também agora, para você tirar, não é canônico fechar os olhos para orar não, mas é para te ajudar a esquecer agora as distrações. Fecha seus olhos.
Abra o seu coração para esse que sonda, prescruta o seu coração. É o momento agora para você se prostrar, não diante de anjo, diante daquele que é o Cordeiro que venceu, que conhece o seu coração, que tem essa história nas mãos. Se você está pintando um quadro diferente desse que espelha a glória de Deus, se arrependa agora, meu irmão. Se a sua vida não está em conformidade com esses pontos finais que foi chamado, ore ao Senhor, rasgue seu coração. Faça, irmãos, como aquele publicano que orava lá no final, ora diretamente para o Senhor. Abra seu coração, não esconda. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você vai pedir até antes das suas palavras chegarem na boca. Eu vou fazer minha oração aqui, você tem a sua liberdade para fazer aí. Fala com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Perdoa, Deus. Perdoa, Pai. Perdoa, Deus, tantas vezes, Pai, que tem distraído, Deus, com outras paisagens, outra imagem, Deus, que não seja a glória do Senhor. Perdoa-me, Deus. Não use, ó Deus, esse presente gratuito que é o dom da vida, gastando com coisas efêmeras, com coisas passageiras, com coisas que nos satisfaz. Em nome de Jesus. Perdoa, Deus, quando o Senhor do teu coração, maior Senhor do teu coração não é experimentar a presença do Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa, Deus, quando você tem guardado a tua palavra. Se a tua palavra só está na minha boca e quando não está no teu coração, perdoa. Perdoa, Deus. Eu tenho me comportado como alguém que é deste mundo. Eu tenho me comportado contrário da natureza que o Senhor me deu, essa nova natureza. Nesse momento, Deus, eu glorifico o teu nome. Glorifico o teu nome, porque o Senhor ainda continua oferecendo de graça essa água. O Senhor continua oferecendo de graça nós comprarmos sem dinheiro. Neste momento, Deus, em nome de Jesus, eu quero decididamente, Deus, tomar dessa água que o Senhor oferece, comer desse fruto que o Senhor oferece, viver para a glória do Senhor, para me esvaziar de mim mesmo, para me falências de mim mesmo, ser preenchido plenamente pelo Senhor, a ponto de jorrar, a ponto de anunciar a tua palavra, a ponto de ter prazer, Deus, de servir ao Senhor, já que, quando estamos preparados para mim servir o Senhor perfeitamente, plenamente, ó Pai, na glória, eu quero começar a servir o Senhor, de fato, de verdade, aqui, Deus, servindo meus irmãos, servindo a Deus a obra do Senhor neste lugar. Ó Deus, eu quero, Deus, levar, Deus, a missão como um cargo, como algo pesado. Eu quero fazer, Deus, com prazer, com alegria, com uma expressão, ó Pai, do amor ao Senhor. Eu sei, Deus, que posso amar o Senhor, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso é possível, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, mova, Deus, meu coração, mova o coração dos meus irmãos, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, vivermos em conformidade ao chamado que o Senhor fez para nós, viver para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar e sobre a família de Deus sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre. Amém.